Palavra escondi, o meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver no teu santo amor. Aleluias. Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amados, eu vou desligar aqui o microfone por causa da classe, do departamento infantil, mas eu creio que mesmo sem o microfone dá para que os irmãos possam nos ouvir. Amém, irmãos? Queridos, vamos citar mais uma vez o título da nossa lição, lição número 4, hoje dia 24 de outubro de 2021, lição número 4, o tema da nossa lição. Vamos falar juntos? Paulo, a vocação para ser apóstolo. Mais uma vez, Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo nos diz da nossa lição: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Queridos, eu já falei para a amada igreja, o nosso Deus, Ele não costuma chamar os capacitados, mas Ele costuma capacitar aqueles que são chamados para fazer a sua obra. E o mesmo Deus que nos chama, que nos envia, é Ele que garante. Glória a Deus. A introdução da nossa lição de hoje, queridos, o comentarista, ele nos diz: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escolha de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e também usa as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Comentário 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo. O item 1. A chamada e a presciência divina. Meus irmãos, Deus nos conhece muito bem. Ele já nos conhece, Antes mesmo de nascermos do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas capítulo 1, verso 15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por Ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, registrados na palavra de Deus. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve sua visão recuperada. Atos capítulo 9, verso 18. Falando ainda do comentário número 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo, o item 2 do comentário diz: um ministério
na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, quando recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, Atos 9:17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu então uma unção especial. Que unção é essa? Unção do Espírito Santo. E o ministério de Paulo foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios, maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma a palavra e a obra. Amém, meus irmãos? Comentário 1, item 3, nos diz o comentarista: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia é uma pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma interrogação. Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus também alterou o nome de Simão para Pedro, né? Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do nome do apóstolo, né? O nome Saulo, aportuguesado de Saul, né, remonta uma origem judaica, né? A origem do judaísmo, haja visto que Saul foi o primeiro rei de Israel. Então o nome Saulo remonta no hebraico a palavra, o nome Saul. Já Paulo, né, que em latim é Paulus, e para o português é aportuguesado de Paulo, né, remonta sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo Paulo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo, que também fala de pequeno, fala de humildade, não de grandeza, foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. O nome Paulo também fala de pequeno, fala de humildade. Comentário 2. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Foi o próprio Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, Jesus vivo, que apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Comentário 2, irmãos, item 1. Saulo, ele viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Atos, capítulo 9, do versículos 3 ao 6. Nós, inclusive, meditamos nesta parte no domingo passado, na lição anterior. Não foi uma miragem, nem tampouco foi uma ilusão de ótica, não foi. Mas Paulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Atos capítulo 9, versículo 17. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho. Saulo era muito orgulhoso, por isso que também a mudança para o nome de Paulo é compreensível, né? Porque Saulo era orgulhoso da sua cultura judaica, de seu farisaísmo, de conhecer a lei, de estar ali aos pés do sinédrio, né? Que era composto pelos fariseus. E agora ele se mostra Paulo é pequeno, é humilde, é na presença de Deus, amém, irmãos? Buscando de Deus a verdadeira sabedoria. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho, o orgulho de Saulo, ante as autoridades judaicas, e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Jesus Cristo aos gentios. Gentios são todos os povos que não eram nascidos segundo a linhagem de Abraão,
não eram nascidos em Israel, não eram descendentes de Jacó, não pertenciam às 12 tribos de Israel. Então Saulo está sendo enviado às outras nações, aos povos que não são de Israel, chamados então de gentios. Comentário 2, item 2. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus escolheu Saulo de antemão para conhecer a sua vontade. Atos 22, versículo 14 nos diz isso. Qual era a vontade de Deus para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, um apóstolo aos gentios, levando a mensagem às outras nações. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, verso 1. O apóstolo, ele não foi orientado ou nem ordenado em Jerusalém, não. Nem tampouco ele foi orientado nem ordenado por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo, não. O apóstolo Paulo, ele foi orientado, instruído e ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Jesus Cristo em Damasco. Ananias, na oportunidade em que Saulo estava cego, tinha perdido a visão, e que o Senhor Jesus manda que Ananias fosse orar por Saulo, Ananias e o povo que era perseguido estava dando graças a Deus que Saulo tinha perdido a visão, porque ele era perseguidor do Evangelho, assolava a igreja, lançando os irmãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo, os irmãos em Cristo da igreja primitiva, lançando na cadeia, nas prisões, assolava a igreja, e agora estava cego. E o Senhor Jesus manda que Ananias vá orar por ele, por Saulo, para restituir a visão. É como se Ananias dissesse: Senhor, não seria melhor deixar esse homem cego? Deixar como ele está lá na rua direita, que não vai mais perseguir ninguém? Mas qual foi a resposta de Jesus Cristo para Ananias, que era profeta? A resposta foi a seguinte: Jesus disse para Ananias: vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Ananias, com essa autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, essa autoridade dada ao profeta Ananias pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Ananias foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as suas mãos sobre Saulo. As escamas caíram dos olhos de Saulo, ele voltou a enxergar, ele estava orando, irmãos, e Deus fez uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. De Saulo, ele agora vai ser transformado em Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, usado poderosamente por Deus, na unção do Espírito Santo, para levar a mensagem a outras nações. A vocação que Saulo recebeu agora mudou o rumo da vida de Saulo, mudou completamente o que ele fazia, Comentário 2, item 3, diz assim, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Não é assim conosco também, irmãos? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele transforma a nossa vida para melhor e muda o rumo da direção da nossa vida. Aquilo que nós fazíamos, até mesmo
que estava contrariando a vontade de Deus, nós não fazemos mais, mas somos agora dirigidos pelo Espírito Santo para agradarmos a Deus em todas as coisas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Amém, irmãos? Comentário 2 ainda. Comentário 2, o item 3, queridos. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, né? De personalidade tenaz, obstinada e até mesmo muitas vezes muito violento na perseguição contra o povo de Deus, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Jesus sabia o que estava dizendo. Vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, bem como dos filhos de Israel. Irmãos, Deus, Ele nos conhece muito bem. Ele vai nos capacitando. O apóstolo Paulo, ele ainda vai passar um período ainda na Arábia, no deserto da Arábia, há alguns anos. E olha que ele era muito preparado no judaísmo, mas precisava receber agora um preparo direto do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Apesar que ele foi chamado por Jesus, mas quem é que vai nos capacitar? Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que é enviado à igreja, o Espírito de poder, sabedoria, unção e virtude, para nos capacitar a levar a mensagem com poder, autoridade, milagres e maravilhas, para que o nome do Senhor Deus Altíssimo, através do seu Filho Jesus Cristo, seja glorificado. Amados irmãos, então, nós estamos aqui meditando no comentário 2 item 3, né? Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico, nas nações que ainda não conheciam o Evangelho. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, foi Jesus que o surpreendeu, foi Jesus que o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. Ele continua nos chamando, atuando em nossas vidas, transformando, preparando, abençoando para que sejamos usados para a glória de Deus. É necessário, no entanto, irmãos, um encontro real com Jesus Cristo. Quando esse encontro real, quando isso acontece, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Foi isso que Saulo fez. Senhor, o que queres que eu faça? Ele entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus. Quando isso acontece, o Senhor Jesus Cristo, Ele capacita o ser humano para o propósito divino, para o propósito de Deus. Assim aconteceu com Saulo, no caminho de Damasco. Comentário de número 3, amada igreja. Vamos falar aqui da vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Comentário 3, item 1. Nós vimos aqui no item 1, fala assim, ó, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus, de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar a Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo Paulo preferiu viver em um lugar, numa região desértica na Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido naquele lugar. É porque, irmãos, Saulo ele era muito conhecido e ele era perseguidor do Evangelho. Onde ele chegasse, ele precisava orar, buscar o Senhor, fazer um autoexame da sua vida para ser uma nova criatura. Daí vem a mudança do nome de Saulo para Paulo. Ele não quer ser mais o antigo
Saulo. Ele quer ser um novo homem em Cristo Jesus. Ele quer ser Paulo. Então, meus queridos, nós sabemos que essa mudança transformadora, quem faz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só Jesus pode transformar o homem quando nós damos lugar à palavra de Deus. Não é sermos somente ouvintes da palavra. Olha que a transformação na vida de Paulo, ele foi assim uma pessoa que se dedicou logo a Jesus. Apesar que ele aqui foi conduzido para o deserto e passa pelo menos 3 anos ainda nessa preparação. E se os irmãos forem observar mais tarde, né, até mesmo que estava pregando o evangelho e Saulo voltou para a sua terra, Barnabé vai até Saulo, porque muitos estavam querendo acreditar que Paulo agora era um novo homem. Mas Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele vai até Paulo e leva Paulo para a igreja de Antioquia. Quando os irmãos vão perceber, vai ter essa lição ainda. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Paulo está congregando na igreja em Antioquia. Quando ele é chamado para o apostolado juntamente com Barnabé, que o Espírito Santo diz assim: aparta-me a Barnabé e a Saulo, e os irmãos impõem as mãos sobre eles, enviando para o campo missionário, eles recebem esta separação pelo Espírito Santo de Deus, congregando na igreja. Nada mudou, permanece da mesma maneira. O mundo aí muda, mas a palavra de Deus não muda, e a igreja que quer morar no céu com Jesus tem que prevalecer, guardando e obedecendo a palavra de Deus. Amém? Nosso prezado missionário pastor Hélio Cândido, ele, pela misericórdia de Deus, já teve em vários lugares aqui do Brasil, até mesmo no norte, na floresta amazônica, já esteve na Bolívia, no Paraguai, nas Guianas, agora está a caminho da Bolívia de novo. E ele, sempre que ele passa aqui em Salvador, apesar que ele manda relatório, nós nos comunicamos sempre, estamos orando sempre, relatório de tudo que está sendo feito para a glória de Deus, mas todas as que ele vem em Salvador, ele não esquece de vir congregar na igreja, de vir receber a oração da igreja, de vir receber a bênção, né, da igreja que congrega. Isso é modelo bíblico dos missionários, que os missionários são apóstolos de Deus aos homens, né? Percorrendo as nações, levando a palavra de Deus, levando a palavra, a mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo disto. E da mesma forma ele fez com Timóteo. Ele falou para Timóteo: não desprezes o dom de Deus que há em ti, que recebeste por imposição das mãos do presbitério da igreja. Como é que fica hoje em dia o povo fazendo a obra de Deus de uma maneira distanciada, separada da palavra de Deus? Tem que ser como a palavra de Deus ensina. Amém, irmãos? E aí a bênção de Deus é grande. Os milagres, as maravilhas serão maiores ainda, porque Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. Amém? Amada igreja, então está dizendo a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então as lições de Paulo no deserto, né? O apóstolo sabia que precisava aprofundar seu conhecimento acerca de Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, caminho que enfrentaria oposição, rejeição, principalmente dos judeus, que ele tinha sido, né, fariseu. Então Paulo foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, de suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele já era muito preparado.
muito preparado. No judaísmo, ele diz que da geração dele, ele excedia aos que eram da sua idade na geração, no zelo, no conhecimento, no judaísmo, na Torá, na lei, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, que era muito sábio, membro do Sinédrio. Ele tinha carta branca do Sinédrio, ele era capitão do Sinédrio, ele tinha muita preparação, mas agora, para fazer a obra de Deus, tudo isso não estava valendo. Tudo isso que ele tinha recebido, ele precisava agora confrontar com a verdadeira graça que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas às vezes assim, não, mas eu já estou preparado. Quem dá a preparação é o Senhor Jesus, irmãos. A graça de Deus, ela excede a lei, o preparo humano. A capacidade dada por Deus é uma capacidade sobrenatural. E Paulo, que já era tão preparado, ainda foi passar mais 3 anos ainda no deserto, aprendendo de Jesus e confrontando que tudo aquilo que ele recebeu no conhecimento do judaísmo era tão somente para prepará-lo para ter o encontro com Jesus. E o encontro com Jesus seria o marco inicial de todas as coisas, a graça salvadora de Deus. E aí nós vamos ver o Espírito Santo atuando na vida do apóstolo Paulo, nesse período, né, que ele esteve também no deserto, aproximadamente 3 anos lá no deserto da Arábia, né? Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo, diante de Deus, das suas crenças, convicções judaicas, que eram muitas, confrontando essas convicções judaicas com a revelação da graça de Deus. Oh, aleluia, a graça salvadora na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja que estavam em Jerusalém. Comentário 3, item 3. Irmãos, eu vou adiantar um pouquinho, porque nós vamos ter ainda hoje a Santa Ceia do Senhor. Amém? Comentário 3, item 3. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar o nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda filosofia, de toda religiosidade legalista do judaísmo. Olha o que eu falei para os irmãos, ele era muito bem preparado, mas todo aquele preparo, toda aquela filosofia, toda aquela religiosidade do judaísmo, ele precisava agora confrontar diante da graça salvadora que Jesus veio trazer. Primeiro porque os judeus, eles não criam que Jesus era o Cristo. Os judeus mandaram crucificar Jesus porque eles, exatamente por isso, porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. A única acusação que eles tinham contra Jesus era esta, que Jesus era o Filho de Deus. O próprio Pilatos, quando ele recebeu Jesus, que os fariseus mandaram Jesus até Pilatos ser julgado, Pilatos disse: não vejo crime nenhum neste homem, né? Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei dos judeus, ele disse: tu dizes, mas o meu reino, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. E Jesus, falando para Pilatos, disse assim: olha, meu reino não é deste mundo, porque Pilatos queria ser Jesus estava se proclamando rei contra César, que era o imperador romano. E Pilatos era governador romano em Jerusalém. Tu és o rei dos judeus? Pilatos, tu dizes, disse Jesus para Pilatos. Jesus disse para Pilatos: tu dizes. E o Senhor Jesus, completando, disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, disse Jesus, os meus servos, ou seja, os anjos de Deus, pelejariam por mim agora e me livrariam.
Quando Jesus foi ser preso no Getsemane, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, que era servo dos sacerdotes. Jesus pegou a orelha de Malco e botou no lugar, né? Pedro, quem pela espada vive, pela espada morrerá. Se eu quisesse, disse Jesus para Pedro, pediria legião, não é um anjo só não, legiões de anjos ao meu Pai, e ele me enviaria e me livraria. Mas Jesus, e olha que um anjo só, a Bíblia mostra certa vez na Bíblia que um anjo só dizimou um exército de 185 mil soldados, um anjo só. Imagine legiões de anjos. E Jesus disse, eu pediria legiões de anjos ao meu Pai, legiões de anjos ao meu Pai, Pedro, e meu Pai enviaria legiões de anjos para me salvar, para me livrar. Mas a vontade de Deus naquele momento era que Jesus fosse exatamente o Cordeiro de Deus, aquele que padeceria pelos nossos pecados, que derramaria sangue remidor na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitaria dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse, eu mesmo dou a minha vida, disse Jesus. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Amém, irmãos? Então, temos que entender o plano da graça salvadora de Deus, que o apóstolo Paulo agora estava entendendo, que ele não compreendia todo o conhecimento da religião judaica, da filosofia, do legalismo judaico, dessas religiões todas que tem aí no mundo, as filosofias humanas, não compreendem a graça salvadora de Deus na pessoa de Jesus. Nós, a igreja, compreendemos porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Só pode entender o que é a graça de Deus quem experimenta da graça de Deus. Ou seja, é um favor imerecido, não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Então vamos pregar o evangelho do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo pregou. Ele saiu de lá do judaísmo, do legalismo judeu, da Torá, da lei, que só era para preparar o homem para receber o Salvador. Os judeus não entenderam isso. Eu quero lhe dizer que já tem hoje muitos judeus que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Tem até um livro de Conhecendo Doutrinas da Bíblia, que é de um escritor muito abençoado do início do século 20, e ele, judeu, convertido ao Senhor Jesus Cristo e pregando as doutrinas da Bíblia e os dons do Espírito Santo. Irmão, isso é milagre de Deus. É como o apóstolo Paulo na antiguidade, e Deus continua fazendo a mesma coisa ainda hoje. Jesus não mudou. Amém, meus irmãos? Vamos orar pela salvação de toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Quem faz acepção é o homem, quando deixa a palavra de Deus e vai pelas filosofias humanas que não levam a lugar nenhum, né? Ou melhor, até levam à condenação eterna. Porque se não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o homem vai enfrentar o juízo de Deus. Ou recebe a graça salvadora de Deus para ser perdoado, porque em nenhum outro há salvação, só em Jesus, o perdão que Jesus veio trazer, ou então o homem vai se justificar diante do Deus Altíssimo no juízo final, e a justificativa humana não vai levar o homem a lugar nenhum, não é, irmãos? Só podemos ser salvos, libertos, perdoados, se a cada dia nós colocarmos em nosso coração que Jesus Cristo veio trazer a graça salvadora de Deus, o perdão dos nossos pecados. E o que nós precisamos fazer para isso, pastor? Receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Amém, irmãos? A graça salvadora de Deus. Então, queridos, concluindo, então no deserto, agora o apóstolo Paulo foi despido de toda a filosofia, da religiosidade, do judaísmo. No deserto, o apóstolo Paulo aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo essas paixões pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem.
agora o apóstolo Paulo, ele só poderia agora depender de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Por isso Paulo descobre também na sua experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do modo como Deus quer e não como nós queremos. Irmãos, não foi só na vida do apóstolo Paulo. O deserto na nossa vida serve para nos mostrar isso. O deserto é quando nós estamos ali dizendo: Senhor, só Tu podes resolver. Eu só tenho a Ti, Senhor. Nós só enxergamos agora a salvação e a misericórdia de Deus. E muitas vezes é necessário o homem passar pelo deserto para que possa enxergar a salvação, a misericórdia e a graça de Deus que está tão perto de nós. Amém, amém, queridos? Então o apóstolo Paulo, ele passou por esse deserto, né? E ele descobriu que as coisas de Deus são do jeito, da maneira que Deus quer, e não como o homem quer, não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava, que Deus queria que ele fosse, para expandir o reino de Deus. É importante nós termos esse confronto, né, do legalismo, das filosofias mundanas, à luz da palavra de Deus, e ficarmos com a palavra de Deus, e ficarmos com a graça salvadora de Deus que Jesus Cristo veio trazer. Amém. Conclusão da nossa lição, queridos. Vamos concluir juntos. Vamos ler todos juntos? Conclusão. Diga comigo: a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida, ouvirmos o ensino do Espírito Santo, nos capacitando para cumprir a nossa missão de levar a mensagem da graça salvadora que Jesus Cristo veio trazer para toda a humanidade. Amém? Amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus.